Muito bem, estamos de volta agora, então, com o nosso bate-papo sobre o Clube Manoel de Abreu. Eu queria passar a palavra agora aqui com o Dr. Baclini. Dr. Baclini, conta a tua experiência profissional no clube, como é que o clube era visto na época, como é que o senhor começou a participar? Até hoje a gente tem o senhor como assim um dos anfitriões mais icônicos do clube. Como é que o senhor conta essa trajetória aí? Bom, em primeiro lugar, né, agradecer o convite. Um abraço ao meu querido amigo Nelson Caserta, futuro presidente, ao Daniel, futuro presidente do Clube Manoel de Abreu, Henrique, grande presidente do Manoel de Abreu, Pedrão, grande amigo de grandes jornadas. É isso que aconteceu sempre no Manoel de Abreu. Mas eu vim logo depois. Em 80 eu já participava dos clubes Manoel de Abreu. E ele foi muito importante para o desenvolvimento de toda a minha vida profissional, pelos não só ensinamentos técnicos, né, profissionais, como amizade. Então, fui participante na época vários nomes, né? Tinha um antigo professor nosso, Melo, excepcional de fora da USP. Eu lembro dele. Todos no Manoel de Abreu e a gente se divertia. Trouxemos o pessoal do Rio de Janeiro. Não só profissionalmente, como eu falei, como de amizade, como familiar. Naquela época era familiar. Então, como você tinha dito, carreira que seja para tomografia, para ressonância, tudo mais, ele tem que ter a base. Então, isso é importante. Longas datas, infelizmente alguns foram, e alguns ontem grande, né? Era um dono de uma companhia grande de filme, Sakura. Foi aí que nasceu o Fute Shop? Aí começou o Fute Shop, só que naquela época não tinha show. E aí foi muito interessante. Hoje a gente tirou o futebol, né, Dr. Caserta? Só o chopp. Agora nós estamos só no chopp. Deu certo? Heitor Baclini, então foi assim que nasceu o Fute Shop, né? Numa competição entre os representantes e os médicos, radiologistas. Exato, Henrique. Naquela época, nós tínhamos uns times, um pessoal que corria muito. E alguns que batiam muito, né? Dr. Jaime, por exemplo. Sabe, os caras do representante ficavam apavorados, porque ele falava, se entrar na área, eu não compro mais filme. Então era muito engraçado as conversas, mas era uma empatia. Depois, né, a gente tomava uma cerveja, um chopp junto, e era só risada, né? Pedro lembra também dessa época. O mais importante de tudo isso não foi somente o entrosamento de Fute Shop, das coisas que houveram, das grandes aulas, né? Mas, lembrando de alguma coisa engraçada ou corriqueira, nós tínhamos viagens que nós fazíamos para o Clube Manoel de Abreu, por exemplo, Campos do Jordão, que nós íamos de ônibus, que as empresas nos cediam. Né? Arrumavam, saía de Prudente, passava em Marília, Bauru, São Carlos e íamos embora.
E é uma lembro desse ônibus gozação. em Campos do Jordão. Era 12 horas de viagem. Pô, você fala, mas como 12 horas? Era, vai devagar, motorista. Então, Que a gente tá tomando um whisky era aqui. muito interessante. E a melhor delas que teve, nós chegamos em Campos do Jordão, um cara novo de uma empresa, se eu não me engano era de Contraste, e o ônibus foi com 20 pessoas, um ônibus imenso. Nós estávamos em 20 com as mulheres. E aí, chegamos lá, o representante deles, o diretor da firma, ficou olhando, olhou para o cara, como dizendo, só isso você trouxe? E o Jaime ouviu, né, para variar. O Jaime olhou para ele e falou, moço, são poucos, mas é mais da metade do PIB do interior paulista. E aí, risadas, congraçamentos. Então, são histórias que a gente tem. Fizemos uma vez para Foz do Iguaçu, não sei se vocês sabem disso, nós criamos o Clube do Interior do Paraná. E nós fomos inaugurar, em ônibus também, evidentemente, em Foz do Iguaçu. Ficamos lá 4 dias e foi onde iniciou o Clube do Interior do Paraná. O grande, que ficou grande depois. Então foi uns eventos, umas coisas que nós aprendemos, compartilhamos, conhecemos, entrosamos e temos, além de todos os médicos, as famílias, a parte dos representantes, que hoje nós somos, né, Pedro, uma irmandade. Todo Manoel de Abreu nós sentamos, nem se for 1 hora, 1 hora e meia, para bater papo, viu? A gente não bebe nada, a gente procura evitar, né? Sim, tenho certeza. Então é um papo, é um entrosamento que quando eu chego na jornada, o primeiro lugar que eu vou são nas empresas, para cumprimentar todo mundo, para conversar. Isso é criação do Clube Manoel de Abreu, que foi iniciado praticamente em 68, né? Então eu, 12 anos depois, já estava participando, e foi um aprendizado de todas as maneiras, tanto ética como profissional, como de amizade. Então eu só tenho a agradecer, né, à sociedade por me proporcionar isso, e vou continuar, evidente, vou bater o recorde do Dr. Jaime, do Dr. O Dr. Clóvis, né, a gente fala, tal, mas foi um dos fundadores, né? Ele estava na primeira reunião como secretário, ele assinou, ele e o Calaf, e os outros, infelizmente, já partiram, e o Clóvis ainda tem mais uns 20 anos, 25 anos pela frente aí. Pelo menos. No mínimo. Então, isso é um prazer, de a gente continuar participando e vivendo a vida de Manoel de Abreu. Você fala que eu sou entusiasta, para mim é um prazer assim que vocês não acreditam. O que é ficar esperando a semana anterior do Clube Manoel de Abreu? Para mim é ansioso. Antecipação, né? Muito. Eu fico querendo ver o pessoal, querendo participar, às vezes até assistindo aula. De vez em quando. Muito raramente. A gente dá bronca. Mas o senhor falou um ponto muito importante, Dr. Baclini, e exatamente eu convidei o Pedrão aqui para vir falar com a gente, representando toda essa família de representantes que participam do clube. Então eu queria ouvir, Pedrão, de você aí, como eu sei que vocês têm uma amizade muito grande entre vocês, têm um carinho muito especial pelo clube. Eu queria que você contasse um pouco do ponto de vista do time de vocês, como é que foi essa vivência no clube, o que vocês fazem lá, como é que é essa amizade entre vocês e entre os radiologistas. O que você conta para as novas gerações aí para a gente? Na verdade, o que eu gostaria de falar é que, assim, essa meninada que está chegando aí, que uma meninada fantástica, né? E é bacana poder passar essa ideia do clube, porque o clube, o Ricardo acho que pontuou bem, que era a questão da semana que antecede, né? Hoje a gente fica lá uma semana antes se falando para ver o que a gente vai fazer, né, no sabadão, onde a gente vai fugir, escapulir, fazer alguma coisa. E o clube em todas as empresas que eu passei como representante, eu fui doutrinado, digamos assim, eu aprendi, né, desde o meu início, que a gente nunca foi para o clube para fazer negócio. O negócio saía automaticamente, a gente não falava de negócio, né? Mas o melhor de tudo, e o que eu costumo dizer, é que assim, num único evento do Clube Manoel de Abreu, você mata 3 semanas de visita.
Porque você pega o estado inteiro, você está com todo mundo e assim, você está com as pessoas que são os decisores, você está com todo mundo, né? E o mais legal de tudo é que o próprio Ricardinho, né? O próprio doutor Caseta, que é... Doutor Daniel ainda meninão, ainda, tá? Você também, né, Henrique? E eu me lembro de você, de calça curta, mas tudo bem, essa parte a gente pula. E assim, o que é bacana disso, dessa história toda, é assim, putz, eu tô precisando de alguma coisa. Pô, Pedrão, a gente está pensando em fazer alguma coisa. Pô, Ricardinho, vamos fazer isso, vamos puxar para aquilo. E assim, e o que eu vejo hoje, o que eu acho que as demais empresas, né? E gostaria muito, de verdade, de deixar bem claro o seguinte: estou lisonjeado, obrigado pelo convite, obrigado pela sociedade pelo convite. É uma honra estar aqui, poder falar um pouco do que é o CMA. A gente ama o CMA de paixão mesmo e tem no CMA, na veia, né? O CMA. E o que eu tenho que dizer para as empresas e para esse pessoal é que cheguem, né? Que venham realmente, voltem. Rio Preto, eu fiquei muito contente de ver a quantidade de participantes, né? Assim, muitos residentes. Então, assim, como empresa, como companhia, eu posso dizer aí da velha guarda aí das empresas, grandes amigos, que nós somos concorrentes, sim, mas somos amigos. Cada um cuida do teu negócio, mas lá no CMA a gente está tudo junto e está tudo certo. Então, assim, o CMA é diferente. O CMA é algo que você quebra muitas barreiras. É aquela história de quando você for te visitar, eu vou para a cozinha. É o que o Jaimão, o Adelson fazem muito, eles fazem muito isso lá em Prudente. E nos recebem lá na cozinha para o cafezinho e o bate-papo informal lá, né? Então, assim, é muito bacana poder participar, estar no Clube Manuel de Abreu. Agradeço a empresa também a acreditar nisso, nesse projeto do CMA. Nós já fechamos o CMA para 2023, todos os para nós é os uma eventos. satisfação muito grande. Temos que agradecer a todas as empresas, né? E o time de representantes é um time que nos traz muita alegria dentro do clube, né? Eu lembro de várias histórias. Aí você chega, o pessoal já está se encontrando desde quarta, quinta-feira. Esse programa churrasco, pescaria nos dias anteriores. Estou falando mentira? Araçatuba é famoso por essa pescaria lá em volta. Eu estou com o Daniel aqui também. Daniel, nós estamos aí com o ano de 2023 na nossa frente. Queria que você comentasse aí, nós estamos aí com mais 3 eventos. O Pedrão falou de Rio Preto, foi muito legal, foi muito bacana. Rio Preto é uma cidade importantíssima para o clube. Nós temos várias pessoas da sociedade lá dentro. Como é que nós estamos enxergando esse ano agora? O que nós estamos programando para a gente já dar o legal, teaser aí para o pessoal? 2023 promete, né? Eu estou com a difícil missão de dar continuidade a essa brilhante trajetória que o CMA tem desde os primórdios, passando para quem nos inspira, né? E com a brilhante condução do Henrique aí nas últimas gestões, né? Para 2023, a gente já tem programado, então, mais 3 eventos. Nós tivemos agora Rio Preto, né? Em março. Em junho, temos a reunião de Botucatu. Setembro será em Campinas. E outubro, Ribeirão Preto, né? Lembrando que em setembro, em Campinas, nós vamos ter também o GETO, né? O Grupo de Estudos avançado em tórax, né? Então, mais uma atração especial aí pro Manuel de Abreu. E em Ribeirão Preto, em outubro, também vai acontecer simultaneamente o encontro de oncologia, o curso avançado de oncologia, né? Então, não só por essa rica programação científica, mas também pelo informal encontro que o CMA proporciona, né? Convido todos vocês a participarem, né? Então, vocês que já são formados, é uma excelente oportunidade de não só atualização científica, porque isso realmente acontece, né? A gente sabe que
a atividade informal e de fora, né, a atividade além da atividade científica é muito intensa, mas também tem atualização científica, né? Então você que já tem algum tempo de formado, é ótimo participar, leve seus familiares, filhos, é informal, é um encontro muito gostoso, diferente da formalidade do congresso, né? Então também é importante. Residentes, importantíssimo levarem os casos, é uma oportunidade de você ver como outro profissional interpretaria e conduziria aquele caso, né? Então, uma troca de experiências e todos crescem. Eu aprendo em cada caso que levam no Manuel de Abreu, tendo que discutir ou não, eu sempre aprendo ou vejo uma outra forma aí de conduzir aquele caso, de interpretar. Então, é imperdível, eu diria imperdível. Serão mais 3 eventos, então, esse ano, reforçando junho Botucatu, setembro Campinas e outubro Ribeirão Preto. Obrigado, Daniel. É verdade, a ideia de trazer os cursos avançados dentro do clube surgiu já há algum tempo. Nós tivemos um clube de sucesso que foi o Gera, do Abdômen, lá em Ribeirão, no final do ano passado. Ali a gente já viu bastante família lá dentro. Agora em Rio Preto a gente estava com uma criançada rodando e nós já estamos pensando no CMA Kids, né? Já era a nossa brincadeira lá, para dizer que assim, famílias são muito bem-vindas. E ontem eu estava jantando com o meu pai e ele contou uma história que é exatamente a história da questão das famílias irem no clube que o senhor estava falando, Dr. Casete. Sei que o senhor tem história mais para contar depois de mim, mas ele estava me contando que um Manuel de Abreu de Tupã, eles fizeram a reunião e minha avó fez um jantar árabe para todo mundo, que ficou super famoso. E eu lembro, eu acho que era o Dr. Sidney, não era ele que tinha uma chácara e fazia um porco no rolete? Era um negócio sensacional, em Americana, né? Então, assim, caranguejada. Várias histórias. Tutameia. E que mais história o senhor tem para contar para a gente, Dr. Casete? Eu sei que o senhor tem coisa guardada na mão aí. Sou contador de história, né? Só tem 1 hora só para falar. Não, você pedir para italiano falar, ele não para mais. Não para, né? A não ser que amarre as mãos, né? Vocês estavam comentando, eu lembrei de 2 ou 3 episódios, são rápidos, eu acho que 30 segundos. O primeiro foi o Irã, que já foi presidente, que contou que ele tem uma memória grande para essas coisas antigas, né? Ele foi residente do Dr. Clóvis também, né? Ele conta que uma vez teve um Manuel de Abreu lá em São Carlos, naquele tempo antigo, que o pessoal ia, mas foi muita gente, não cabia. Eu acho que era na chácara ou no sítio, lá onde é o Romeu Santinho, o pai, né? Então eles levaram para uma capela que tinha lá e puseram o negatoscópio no altar. As pessoas ficaram sentadas. Puseram o altar na capela e as pessoas sentaram lá nas cadeiras da capela. Antigamente era só negatoscópio. Era só o negatoscópio, foi legal. Era só um negatoscópio. Outra história que eu lembrei é de Marília. Isso não é tão antiga. Nós levamos o Gabriel General, o Hugo Guerra, lá da Argentina, e o Cláudio Bonini, né? Não, foi o Sérgio Esmolino. Foi o Sérgio. E os dois, e o Ricardo é conhecido como excelente anfitrião e amizade, não sei o quê. E ele foi buscar a gente lá no aeroporto e já dali nós fomos no centro, eles queriam comprar umas frutas, o Ricardo foi lá mostrar. E onde o Ricardo passava já aparecia um conhecido, outro, e só faltava ele ficar estendendo a mão para as pessoas e beijando o anel dele. Aí, uma certa altura, o Hugo falou assim, mas ele conhece todo mundo, ele é chefe da máfia. E até hoje eles falam isso, né? Pô, o Ricardo conhece todo mundo. A terceira história que aconteceu, eu lembrei agora, que é engraçada, foi em Araçatuba, a minha cidade. O Riane, que também é outro, e tem algumas cidades que eles fazem um Manuel de Abreu que fica aguardado. O Riane fazia as festas juninas. Festa junina. Mas uma vez foi ali o Ricardo conhece lá o Hotel Riviera, que é na entrada de Araçatuba. E fizeram um jantar. E convidaram, na época da aula, o Dr. Vanildo Ozelami, lá de Florianópolis, radiologista pediátrico, que até, a propósito, nós estamos tendo o SLARP aí, né? E o Dr. Vanildo, não sei se vocês sabem, ele nasceu numa cidade chamada Urubici. A cidade de Urubici pertencia antes a São Joaquim. É considerada a cidade mais fria
do Brasil. O estádio mais feio do Brasil. E ele nasceu lá. E ficava sempre uma briga assim, amistosa. Eu e o Tufik é de Rio Preto, falou, não, Rio Preto Araçatuba é mais quente que Rio Preto. Rio Preto é mais fresquinho. Eu falei, não, eu acho que Rio Preto é mais quente do que Araçatuba. Aí ficava essa briga, né? E sempre comentando, o Manoel de Abreu tem que ser em julho, Araçatuba que está mais fresco, que essa história. Bom, o Vanildo veio, teve o jantar à noite, e estava na mesa lá um monte de gente assim, e o Vanildo sentado do meu lado aqui. Aí e puseram o ar-condicionado, estava bem em cima dele ali. Ele muito educado, ele chegou para mim e falou, ô Caserta, não dá para você pedir para desligar esse ar-condicionado? Eu falei, não, eu vou fazer isso agora. Aí eu fui lá pedir, aí eu escrevi no papel, assim, cidadão de Urubici passa frio em Araçatuba. E pus assim, cidadão de Urubici passa frio em Araçatuba. Dessa vez eu ganhei. E tem mais história do Tufik e tem bastante história do Manoel de Abreu também. Acho que vale a pena lembrar uma, que essa foi icônica, né? A gente em Bauru, Clube Manoel de Abreu de Bauru, lá no hospital, acho que era o hospital do Unimed, enfim, a gente estava lá foi isso, né, Ricardinho? Daqui a pouco a gente tá lá e escuta. Mas que é isso, né? Olha um helicóptero. O campo lá, tendo o jogo e tal, não sei o quê. Me desce com o meio do helicóptero, assim, no meio do campo, pousou. Achou que era o nosso jogo, o jogo da radiologia. E não era. Era dos caras. Falei, agora fechou o pau. Agora vai dar confusão. Romeuzinho desce do helicóptero com o piu-piu, não é isso? Fazia passeio lá na chácara de helicóptero. É verdade. E mais, aí ele foi tão assintoso que os caras pararam, os médicos, né? Era o clube ali dos médicos. Os caras pararam, ele falou assim, e eu sou radiologista. Helicóptero, você imagina. Ele tinha também coleção de carro antigo, né? Uma vez ele apareceu com uma caminhonete lá, assim, antiga, ela parou lá no meio e levou o pessoal para dar volta. Então são várias histórias mesmo. Uma, para complementar e encerrar, uma do Kim Teixeira, lá de Goiânia. Foi dar uma aula em Marília, foi uma época que foram os 3 goiânios, né? Foi o Pinheirinho, que é de Goiânia, o Kim Teixeira, que era de Goiânia, e o João Luiz, que está na Bahia hoje, que é de osteoesquelético. Eram os 3 de Goiânia, os 3 foram dar aula. E aí, na hora ficaram lá no intervalo, meio-dia, na piscina, tomaram uma cerveja, o Kim. E aí o Kim pôs uma bermuda, pôs a camiseta e tal. Aí eu tenho que pegar meu negócio de slide, naquela época era slide, e vou dar aula. Aí entrou no corredor do Sun Valley, está entrando no corredor. Quem está na porta? Doutor Clóvis Simão, que era o presidente do Clube Manoel de Abreu. O senhor vai aonde? Ele falou, vou dar aula. Deste jeito, não. O Kim falou, mas doutor, não. Voltou pro quarto, pôs gravata, paletó. Só para pegar voltou, no pé, né? Falou, agora estou pronto. Agora o senhor está pronto. Isso bom, é que o Nelson falou. 200 histórias, mas escrever um livro que fica para o próximo evento, senão nós não vamos assistir a jornada. Não vamos assistir a jornada, não, tem que parar por aqui, né? Vamos parar. É longo o livro. Esse é um livro muito bem escrito. Para mim foi uma satisfação pessoal enorme ter sido presidente do clube, ter sido parte dessa história e ter tido vocês como grandes mestres, não só da radiologia como um todo, mas desse convívio que o clube traz para a gente. Queria agradecer de coração a participação de todos aqui. Obrigado. Pessoal, aguardamos todos vocês no Clube Manoel de Abreu em 2023 e nos anos vindouros. O clube é uma escola não só de radiologia. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, bom dia a todos aí. Venham para o clube. Bom dia, pessoal.